Boa noite, a paz do Senhor. Eu quero, de uma maneira bem simples, rápida, nesta noite, compartilhar algo com você que tem feito parte dos nossos dias a dia, dos nossos dia a dia. Realmente eu tenho visto, tenho conversado, tenho ouvido pessoas, e aquilo que eu vou tratar aqui com você nesta noite é uma realidade. É uma realidade que tem assolado, é uma realidade que tem realmente influenciado e perturbado as pessoas, famílias, homens e mulheres, jovens. Ninguém tem ficado fora daquilo que eu tenho para tratar contigo nesta noite. Sabe, meu querido, na trajetória das nossas vidas, normalmente nós já passamos por angústias e por aflições. Normalmente somos assolados, normalmente passamos por dificuldades, por problemas, a qual gera em nós as aflições, as angústias. Normalmente na trajetória das nossas vidas, o nosso emocional, o nosso sistema emocional, as nossas emoções, elas são afloradas, elas são muitas vezes prejudicadas. Haja vista no tempo que nós estamos passando, hoje. Quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós paramos e olhamos, nós nos deparamos, a cada dia que passa, a cada instante que passa, nós nos deparamos cada vez mais com situações extremamente complicadas, com situações extremamente tristes. Nós temos visto, como eu disse, já não basta o que acontece na trajetória das nossas vidas, o tempo que nós vivemos, tem nos trazido ainda mais situações que a cada dia nos surpreende. Nós temos visto cada vez mais a violência, a intolerância, temos visto cada vez mais o racismo, o preconceito, o descaso, a falta de empatia, a arrogância, a prepotência, o abuso de poder, a ponto de humilhar pessoas, a ponto de humilhar o próximo, o outro ser humano. Isso tem feito parte do nosso dia a dia. Isso tem nos acompanhado durante todo o nosso dia. Acordamos, vamos ver os noticiários, somos, regados por informações que infelizmente têm nos trazido cada vez mais todas essas situações e muitas outras que eu relatei aqui. Sabe, meu querido, é importante nós sabermos, é importante eu e você entendermos que nós somos compostos por corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E na nossa alma está concentrada as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por isso que você vê muitas vezes, o próprio salmista Davi, que eu vou citar como exemplo aqui nesta noite, e muitos outros livros de outras pessoas, que eles citam que a alma muitas vezes está afligida, está triste, está machucada. A minha alma, a tua alma, ela é o centro das nossas emoções. É ali que se concentra as minhas emoções, os meus sentimentos. E sabe, para tudo existe limite. Nós fomos criados, eu e você, nós temos uma estrutura emocional que tem limites. E eu tenho visto muitas vezes
tenho presenciado, conversado, ouvido muitas vezes, que esse limite a qual a nossa alma possui, muitas vezes, em determinadas situações, ele começa a ser extrapolado. As pessoas, os sentimentos, as emoções, elas começam a extrapolar os limites. Elas começam a exceder o natural daquilo que eu suporto, daquilo que você suporta. E aí, o mais triste e o mais complicado de tudo isso é que quando se extrapola limites, é que quando se ultrapassa limites emocionais, limites da minha alma, limites em que são estipulados e determinados para que eu venha suportar, quando se ultrapassa, quando as minhas emoções, quando os meus sentimentos, assolados por tudo aquilo que eu tenho visto, assolado por tudo aquilo que eu tenho presenciado, assolado por tudo aquilo que está ao meu redor, quando isso ultrapassa os limites, o meu corpo, a minha existência responde. Isso é muito triste, isso é muito complicado, isso é muito sério. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a resposta, ela vem através de uma depressão. A resposta, ela vem através de uma síndrome. A resposta, ela vem através do suicídio. Quando nós vemos esses casos, é porque as emoções, é porque os sentimentos ultrapassaram os limites da nossa alma. Quando passamos por essas situações, né, como eu citei aqui, como a depressão, como síndromes, como o próprio suicídio, quando chegamos a isso, é porque as nossas emoções, é porque os nossos sentimentos, eles afloraram de uma tal forma que eles ultrapassaram os limites da nossa alma. Nós não suportamos mais, não aguentamos mais, não temos estrutura emocional para suportar aquilo que tem nos acontecido, aquilo que tem nos assolado. E isso, como eu disse aqui no início, normalmente na trajetória das nossas vidas, nós já corríamos riscos. Mas hoje, diante de tudo aquilo que nós vivemos, diante de tudo aquilo que está ao nosso redor, o risco fica mais eminente. O risco fica mais próximo da minha pessoa e da sua pessoa. Da minha pessoa e da sua pessoa. Você que está me vendo e que está me ouvindo, o risco de passarmos, o risco de que as nossas emoções extrapolem o que é natural, extrapolem o que é normal, extrapolem os limites da minha alma, isso se torna algo real para mim e para você. Infelizmente, essa é uma realidade. Por isso que eu quero tratar disso com você aqui nesta noite, porque isso é muito preocupante. É muito preocupante. Sabe, você já se pegou, eu tenho certeza que sim, mas você já se pegou numa situação em que você não consegue expressar a ninguém aquilo que você sente? Nós não conseguimos expressar a ninguém, nem a pessoa mais próxima, nem aquela que convive conosco, seja esposa, filhos, irmãos, enfim. Nem aquela que convive muito próximo de nós não conseguimos expressar aquilo que tem afligido os nossos corações, a nossa alma, aquilo que tem importunado a nossa alma. As pessoas muitas vezes elas notam a diferença em nós, elas notam a tristeza, elas notam o desânimo, elas notam, sabe, um semblante caído, sabe, desanimado, abatido. E eu tenho certeza que inúmeras vezes as pessoas mais próximas de você já te perguntaram o que está acontecendo. O que está acontecendo? E você não soube responder.
E respondemos, não, não está acontecendo nada. Não, não é nada. Não, não é nada não. A nossa resposta é essa porque, na realidade, nós não conseguimos expressar para o outro aquilo que tem afligido o nosso coração. E isso acontece de uma forma, sabe, comigo e com você, de uma forma muito rotineira, de uma forma muito constante. Haja vista, como eu disse no início, diante de tudo aquilo que tem nos assolado. Muitas vezes somos pegos por esses sentimentos, somos pegos por essas, sabe, por essas aflições e não encontramos respostas, nem em nós mesmos. Não encontramos respostas naquilo que, sabe, não sabemos nem o que sentimos. Não sabemos, não conseguimos muitas vezes nem explicar aquilo que sentimos. Apenas há uma tristeza, apenas há um desânimo, um abatimento que é nítido nas nossas vidas, sabe? Que todas as pessoas quando nos olham conseguem ver, é aparente nas nossas vidas, mas nós não conseguimos explicar. Nós não achamos explicação, nós não conseguimos expressar a ninguém. Eu queria ler um salmo, que é o salmo de Davi. É uma oração de Davi. Preste atenção, você vai ver como é interessante essa oração de Davi. Ele faz essa oração, ele faz esse relato num momento em que ele passava por momentos e ele se encontrava num momento como esse, sem explicações. No momento emocional, no momento onde os seus sentimentos, sabe, estavam afligindo o seu coração, ele se encontra justamente nesse momento. E aí ele relata, ele faz essa oração a Deus. E eu queria ler com você. Salmo 38. Eu quero ler o Salmo 38 inteiro. O Salmo 38 inteiro. A Bíblia diz assim: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados. Excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve e com cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam. Quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, e a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha.
Na oportunidade aqui, meu querido, Davi, ele estava sendo, o seu coração, a sua alma estava sendo assolada por causa do pecado. Davi tinha sido vítima do pecado e o pecado havia constrangido a sua alma, o seu coração. E ele relata aqui nessa oração, ele relata aqui nesse texto, aquilo que ele tem sentido. Ele fala de abatimento, ele fala que anda de luto o dia todo, ele fala que está aflito, dá gemidos, há um desassossego no seu coração, fala de ansiedade, fala daqueles que querem o seu mal, enfim. Davi relata aqui nesse texto que nós lemos, várias situações que assolam a sua alma por causa do pecado. O pecado foi justamente aquilo que fez com que os limites da sua alma, os limites do seu sentimento fossem ultrapassados, a ponto dele se render e a ponto dele recorrer ao Senhor. O que eu quero compartilhar com você nesta noite, e o que você pode talvez estar até pensando e perguntando, mas eu não tenho pecado, mas eu não tenho agido de uma forma a qual o pecado tem poder para afligir o meu coração. Ok, talvez o motivo da sua dor, talvez o motivo da sua aflição não seja o pecado. Talvez você possa olhar para esta oração de Davi e dizer assim: o motivo da minha dor não é o pecado, assim como nessa situação era com Davi, mas eu sinto aquilo que Davi está sentindo. O meu coração também está desassossegado. A minha alma também está abatida. Eu vivo de luto o dia todo. Estou ansioso. Enfim, talvez o pecado não tenha sido a razão pelo qual os limites das suas emoções foram ultrapassados, mas foram. Talvez a mesma razão não tenha sido igual a de Davi, mas a dor é igual. A dor é igual. O Salmo 120, do próprio Davi, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor. Um pouquinho antes, meu querido, o Salmo 31, o último versículo do Salmo 31, Davi diz assim, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, para eu terminar. Que independente do motivo, seja pelo pecado, seja pelas circunstâncias da vida, seja por aquilo que te rodeia, seja por aquilo que, tem contaminado a tua mente e o teu coração, independente do motivo, independente das circunstâncias, eu quero dizer para você aqui nesta noite, que a solução para tudo isso é o Senhor. Existe somente um que é capaz de te entender. Existe somente um que é capaz de compreender aquilo que tem acontecido contigo, aquilo que tem afligido o teu coração, aquilo que tem abatido a tua alma. Existe somente um que é capaz de compreendê-lo. Você, muitas vezes, como eu disse aqui, e você já deve ter passado por isso, com certeza. Você muitas vezes não vai achar respostas em pessoas. Você não vai conseguir expressar o que você sente para pessoas. Mas Ele te conhece a fundo. Ele te criou. E não há ninguém que conheça melhor eu e você do que Ele. Porque Ele nos criou. Aquele que cria, ele tem um domínio sobre a criatura. Aquele que cria, ele tem um conhecimento pleno sobre aquilo que ele criou.
Ele te criou, Ele te conhece no mais íntimo, Ele te conhece, sabe, diante de tudo aquilo que te aflige, Ele te conhece diante de tudo aquilo que muitas vezes perturba o teu coração, aquilo que você não consegue expressar, aquilo que você não consegue falar, aquilo que nem para você não tem nem explicação. Ele pode resolver. Ele conhece. Ele sabe. Ele sabe. Sabe, meu querido, eu quero deixar aqui nesta noite uma dica, um conselho para eu e para você, para nós, porque nós, eu e você, nós somos vítimas de tudo isso. Somos vítimas desse dia mau. Somos vítimas e estamos sujeitos que os limites das nossas emoções sejam extrapolados. Eu quero deixar um conselho aqui para mim e para você. Quando isso acontecer, quando isso, aliás, estiver próximo de acontecer, quando nós não, sabe, não viemos a conseguir enxergar mais solução, quando nós não conseguimos expressar as nossas emoções e sentimentos, clame ao Senhor. Sabe, curve-se ao Senhor. Eu tenho muitas vezes experiências, quero compartilhar contigo, de que no silêncio o Senhor fala aos nossos corações. Porque muitas vezes nós não sabemos e nem sabemos o que expressamos a Ele. Mas Ele nos conhece a ponto de tratar a nossa alma, a ponto de tratar os nossos sentimentos. Ele nos conhece. Ele nos conhece. Ele nos conhece. Eu quero aqui nesta noite orar com você. Eu quero aqui nesta noite, a minha oração vai ser dirigida somente para isto. Porque eu tenho visto, eu tenho presenciado, eu tenho ouvido o tanto de pessoas que têm sido assoladas pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Eu tenho visto e ouvido tanto de pessoas que têm, sabe, não tem conseguido expressar as suas dores. E já não bastasse a sua vida, o seu cotidiano, a sua trajetória, ainda ela é assolada por tantas e tantas e tantas coisas. Eu quero orar contigo nesta noite, em nome de Jesus. Meu Deus, visita este homem, esta mulher. Senhor Deus, toca no coração dele, dela, deste jovem. Porque afinal de contas, meu Pai amado, vivemos num tempo em que os jovens também têm sido assolados pela tristeza, pela angústia, pela aflição, pela ansiedade, pelas incertezas. Ah, meu Deus, toca no coração, na vida, em nome de Jesus, de cada um de nós. Muitas vezes, meu Deus, nós não sabemos expressar. Não há palavras nos nossos lábios para expressar, meu Pai amado, a dor, o sentimento. Mas o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. E assim como Davi apresentou diante do Senhor a sua aflição, o seu desespero, o seu abatimento, a sua dor, nós também apresentamos diante de Ti, porque não há ninguém neste mundo, por mais que as pessoas sejam mais próximas de nós, não há ninguém capaz de nos entender, capaz de tratar as nossas feridas, as nossas doenças, as nossas dores emocionais. Oh, meu Deus, fala com cada um de nós em nome de Jesus, aonde essa pessoa estiver, meu Pai amado, toca no coração dela, na vida dela, em nome de Jesus, que ela possa se achegar a Ti, e ainda que em silêncio, como eu disse aqui, ainda que em silêncio, o Senhor possa, em nome de Jesus, transformar, revigorar o coração dela, a vida dela, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém e graças a Deus. Meu querido, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu espero que esta palavra
Eu espero que esta oração venha confortar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.